Lista de exercícios segundo a lei de Mendel. Vamos lá. Esse exercício, ele fala sobre cruzamento entre híbridos. E ele pergunta qual que é o fenótipo. A proporção fenótipa. E a gente já sabe que é 9:3:1. Sempre. Mesma coisa no segundo exercício. Tem muita diferença. Sempre que tiver um cruzamento entre díhíbridos, o que é díhíbridos? Dia de dois, ou seja, entre dois, né? Um homem e uma mulher. Dois híbridos. Híbridos, eles vêm de misto, né? Então, por exemplo, um gato, ele vai ter, por exemplo, o gene GG, que é de gato e gato. Ele é um gato e um gato. E pronto, final. O cachorro, ele vai ter de cachorro e cachorro. Agora, um híbrido de cachorro com gato, né? Uma mistura de cachorro com gato, ele vai ser cachorro e gato. Dá pra entender? Mesma coisa aqui. Então, ele vai ser azão, azinho, bezão, bezinho. Quando ele fala de híbridos. Vale para essas duas. Agora, vamos pra cá, né? Pra terceira questão. Ele pergunta sobre cães e ele vai dando as características, né? É bom sempre enquanto você vai lendo, você ir anotando. Então, por exemplo, ele fala que a característica dominante, ela é o cão latir e ele ter a orelha reta, né? Só que aí ele pede um cão que lata e que tem a orelha caída. Como você já anotou, é só colocar os... O que ele tá pedindo aqui? Então, é lisão, qualquer coisa, ozinho, ozinho. Quando você faz o quadro, né? Depois de fazer aqui. Eu fiz pelo método distributivo. Então, é lisão, ozão, nananana. Esse dá pra fazer também pelo bifurcado, né? Que é aquele lá de L, aiô, aiô. Também é uma possibilidade. Mas eu prefiro fazer por aqui. Por quê? Porque você junta, em vez de ter, aqui é o bloquinho do GNL, aqui é o bloquinho do GNO. Não, você junta tudo em um só. Gene. Então, aqui. Elisão, elisão, ozão, ozão. Aí vai ficar elisão, elisão, ozão, ozão. Ele tá perguntando, L, qualquer coisa, ozinho, ozinho. Quantos L com qualquer coisa, ozinho, ozinho a gente tem aqui? 3. 3 para uma proporção de 16. Por que 16? 4, 8, 12, 16, certo? Porque a gente tem 4 por 4, duas características. Então, é a alternativa B. Agora aqui. Ele passa o genótipo, não é isso? E aí ele tá perguntando sobre qual que é a possibilidade de ter esse genótipo aqui específico. Fazendo o quadro, a gente vai reparar uma diferença dos outros, né, pra aqui. Você vai, obviamente, colocar, né, ao invés de você ter só o bloquinho A, só o bloquinho B, só o bloquinho C, você vai colocar todos eles unidos em um só, né? Então, aqui é o A, B, C. Você vai reparar que aqui a gente tem um quadro de Punnett que ele não é 4x4, 2x2, 3x3. Ele é 2x4. Então, você tem 8 possibilidades, certo? 2, 4, 6, 8. Beleza? E aí, eu fiz aqui embaixo só pra caber certinho. Então, ó, procurando o fenótipo, o genótipo que ele pergunta, a gente tem ele só uma vez em 8 possibilidades. Você divide 0,125. Alternativa A. Agora, vamos para essa questão. Ele pergunta sobre... é um cruzamento entre híbridos e ele pede a probabilidade de ter pelo arrepiado e ser branco. Então, ele quer o quê? Ele quer um pezinho, pezinho, Czinho, Czinho, certo? Que a gente vê que essas características são recessivas. E aqui é um quadro de 16. Então, quando você vai procurando e fazendo o quadro, você vai perceber. Só tem um. Do mesmo jeito, só tem um. Pesão, pesão, cesão, cesão. São extremos, né? Então, só tem um de cada. Portanto, é a alternativa D. 1 em 16. Aí é bom sempre ir escrevendo, né? Por exemplo, ele pediu arrepiado e branco. O que isso significa?
Significa esse genótipo aqui. Então, vamos fazer o quadro e procurar. Agora, a próxima. Esse daqui é das araras, né? Papagaios. É importante lembrar que a proporção que ele pergunta sempre vai ser a mesma proporção, gente. Quando ele tá falando aqui de híbridos. Então, 9 por 3 por 3 por 1. Beleza? E aí, você vai indo pelo que a questão fala. A questão, ela fala que o verde é o que mais aparece. Então, o verde é dominante. Depois, ela fala do amarelo. O azul, né? Eles têm uma dominância meio que equivalente, mas a gente coloca assim só pra simplificar. E aí, o branco, mesma coisa. O branco, ele é... Por quê que isso acontece? Dá pra gente entender isso por cores também, né? Se você mistura uma tinta azul e uma tinta branca, você vai ter um tom de branco ou você vai ter um tom de azul? Vai ter um tom de azul, mesmo que seja um tom mais claro. Se você mistura um tom de azul e um tom de amarelo, eles vão formar verde. E aí é a mesma coisa, se você mistura verde com amarelo, você vai ter um tom de verde. Se você mistura verde com azul, você vai ter outro tom de verde. Você vai ter uma tonalidade diferente, né? Por exemplo, se você misturar verde com azul, você vai ter um verde água, mas ainda é verde. Se você misturar verde com amarelo, você vai ter um verde limão, mas ainda é verde. Então, a resposta é 9 verde, 3 amarelo, 3 azul, 1 branco. É a questão de você reparar na hierarquia, não necessariamente precisa fazer o quadro ou nada assim. Agora a próxima. Aqui ele fala da surdez. E ele fala que a criança nasceu normal. Portanto, a gente entende que nasceu azão, azinho, bezão, bezinho, né? Porque a criança vai herdar as características. Não, azão, azinho, bezão, qualquer coisa. Porque a criança vai herdar as características, né? Então ela vai pegar um azão daqui, um azinho daqui, um azão daqui e o azinho daqui. O bezão vai prevalecer. E aí aqui pode ser qualquer um dos dois. E é importante a gente ter prestado atenção na aula, né? Que a professora deu sobre surdez. Porque se tem azinho, é um tipo de surdez. Se tem bezinho, é outro tipo de surdez. E aí se tem azão e aí 2 bezinho, também é outro tipo de surdez. Então só quando você tem não necessariamente heterozigoto, mas quando você tem 2 dominantes, pelo menos, pelo menos 2 dominantes, você tem um gene normal, né? Sem surdez. Então, fazendo aqui o quadro, pelo que a gente sabe, a gente tem 1, 2, 3 que se encaixam aqui, né? Que são azão, azinho, bezão, qualquer coisa. Então, ó, que tem bezão, bezão, que tem bezão, bezinho. Mas, do mesmo jeito, a gente tem 3, certo? Que vão se encaixar aqui. Nessa característica, a gente tem pelo menos 2 dominantes. Então, a gente vai ter 3 em 8, certo? Esse daqui é um quadro de 4 por 2, igual aquele. 3 por 8 vai multiplicar por 1 por 2. Por quê? Porque ele pergunta também qual que é a probabilidade de ser uma menina. Entre menino e menino, você só tem 2 opções. Então, você tem 50%. Então, 3 oitavos, você vai multiplicar por meio. 8 vezes 2, 16. 1 por 3, 3. Então, a resposta é 3 por 16. Beleza? Que seria a alternativa C. Aqui. Agora a próxima. 9. Aqui ele fala do nanismo, né? Que esse tipo aqui de nanismo, que é o dominante, 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 ele é letal e ele pergunta qual que é a proporção de anões e de não anões. Ele não vai dar o valor exato, né? Você vai ter que pegar aproximado ali pra questão. Porque quando você faz aqui, dá pra reparar que né, se guiando pelo gene de anão, né? Porque um gene é pra anão, outro gene é pra ele ser letal ou não. Quando a gente vê pelo gene de anão, né, que é o que determina o fenótipo, a gente tem 4 para 16. E aí 4 para 16, você divide em cima e embaixo por 4, você tem 1/4. Certo? E 1/4 vai ser a mesma coisa que o porcentagem que a gente tá buscando. Só que aí aqui, de anão a gente tem 3/4, de não anão a gente tem 1/4. 1/4 ele equivale a 25%, certo?
Então, 3/4 a gente vai ter 75% contra 25%. É isso que deveria ser. Porém, lá na questão tá um pouquinho diferente. Tá 66,7 e 33,3, se eu não me engano. Mas aí, quando você soma, dá 100% e é a mesma coisa. Tipo, são proporções bem próximas, né? E é normal que é isso pra pegadinha e tudo. Então, é a alternativa E. Agora, na questão 10, né? Que ele vai falar de canhotos. Que ele vai falar de canhotos e albinos. A gente vai ter, analisando as alternativas, a primeira, logo de cara, é a resposta certa. Por quê? Ele fala... O que essa alternativa fala? Se ele vai ser homozigoto para albinismo. Ele pode ser homozigoto para albinismo. Ele que tá branco aqui, ele significa que ele é normal. Ou seja, que ele não tem nem albinismo, nem é canhoto. Então, ele pode muito bem ser homozigoto para albinismo. Ele pode ser A ou né? Porque a gente não sabe se é recessivo ou dominante. A questão não dá isso pra gente. Mas ele pode ser para positivo, né? Para não ter albinismo. Portanto, é A. Agora, se ele tivesse, por exemplo... Se fosse, vamos supor, dominante, né? Se o albinismo fosse dominante e ele fosse azão-azinho, ele teria albinismo. Então ele não poderia ser. Só que como a gente considera que ele não tem, né? Então ele pode ser homozigoto tranquilamente não tendo. Porque ele não tem o gene do albinismo. Só tem o gene puro. E agora a última, que é... Que a alternativa 1 e a 2 estão corretas, né? Que é a alternativa A. Por quê? A 1, ela vai falar pra gente que os gametas se dividem, né? Tem a divisão dos alelos em gametas no processo. Aquela coisa lá de meiose, mitose e tudo, tranquilo. Porque a gente já sabe, né, que tem alelos separados e eles viram um parzinho. A 2, ela vai falar que... Calma aí, deixa eu consultar. A 2 vai falar sobre... tá. Que um gene é para cada característica. Então, o A, ele só vai mexer com uma característica. O B só vai mexer com outra característica. Eles não mexem com a mesma característica. Então, essas duas são, obviamente, verdade. E a outra, ela fala sobre o processo de mitose ou meiose e tá errada, obviamente. Então, é isso.